Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leandro, sou discípulo do pastor William, da pastora Janete, pastor da Rede Jovens aqui da igreja. Eu gostaria que você se colocasse de pé, abrisse a sua Bíblia, no Salmos número 51. Hoje é um domingo muito especial. Para nós cristãos, todo domingo é muito especial, né? Porque é o dia que todos se reúnem em toda parte do mundo para celebrar, para comemorar, para se alegrar na presença de Deus. E hoje nós estamos aqui com motivos a mais para celebrar, para nos alegrar. Pessoas se batizaram, passaram pelas águas, cumprindo o mandamento de Jesus. Agora nós vamos cumprir uma outra parte através da ceia. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês sobre o tema Tempo de Morrer. Qual que é o tempo? Comecei. Qual que é o tema? Então, você está com a sua Bíblia aberta aí no Salmo 51. Quem achou, diga amém. Diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos e que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, por essa semana, Senhor, que nós iniciamos, Senhor, na Tua presença. Pai, eu te peço que esta palavra, Senhor, venha gerar frutos. Ó Deus, não só frutos de ouvir, mas atitude, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é vida, a Tua palavra é alegria, a Tua palavra é paz, a Tua palavra é sabedoria, a Tua palavra, Deus, é plenitude, Senhor, mas para isso precisamos praticá-la. Deus, que o Senhor venha nos ensinar hoje, assim como esse ato que foi feito aqui nas águas, ó Deus, o ato de tornar público o que aconteceu dentro de nós, que foi a morte para o mundo e um novo nascimento para as coisas do Senhor, para o reino do Senhor. Deus, que o Senhor venha nos ensinar a cada dia o que precisamos abrir mão, do que precisamos deixar, e ó Deus, nos ensina como o Senhor entregou a sua vida. E foi um homem escolhido por Deus, era de uma família com muitos filhos, mas ele era o mais novo, ele era o mais fraco, ele, além de ser rejeitado, o que é pior, ele foi esquecido pelos seus próprios pais, mas Deus foi lá, onde ele estava, ali cuidando das ovelhas, e levantou ele, e ungiu ele a rei de Israel. E até hoje ele é lembrado, tanto que nós estamos aqui falando dele, em Israel, né? O povo de Deus, a sociedade como um todo, até hoje não conheceu um governo, um político, um homem tão importante, tão sábio, tão inteligente para fazer as coisas acontecerem como Davi. Mas como ele era homem, como eu e como você, talvez por ser um dos monarcas, o monarca mais conhecido na sua época, o mais poderoso. Ele, quando era adolescente, ele derrubou um gigante, um Golias, que um exército inteiro se negou a encarar, e ele foi lá, encarou, e derrubou aquele gigante. Ele ganhou guerras, ele era um excelente governo,
E talvez em algum momento da vida dele, aquela autoconfiança entrou no coração dele. E foi quando ele pecou, quando ele caiu, quando ele se adulterou. Um determinado dia ele estava lá na varanda do castelo dele, já em vez de ir para a guerra, ele estava lá dando uma olhada e tal, tinha acabado de desligar o videogame, já tinha feito o que tinha que fazer, e aí ele foi lá. E aí ele viu uma mulher se banhando. Em vez dele fazer como José, sair vazado, ele continuou olhando. E aí o final da história nós conhecemos. Ele se tornou de um homem, tão importante, tão usado por Deus, ele se tornou um homicida, um adúltero. Ele cometeu talvez aí um dos os piores pecados, da sociedade. Ele se tornou um homicida e um adúltero. E para ele estava tudo bem. Estava tudo bem, tudo ok, tudo normal. Até que lá em 2 Samuel, capítulo 12, Deus levanta um profeta chamado Natã. E esse profeta foi, com toda a sabedoria, contou uma parábola para Davi. Da história de um homem que tinha muitas ovelhas, e de um homem rico, e de um homem pobre que tinha só um cordeirinho. E aí foi um viajante lá, na casa desse homem. Ao invés desse homem rico ofertar, entregar uma de suas ovelhas, ele pegou a única daquele homem pobre e executou ela. E Natã falou assim: e aí, Davi, qual que seria o seu senso de justiça para a vida desse homem? Aí Davi falou assim: esse homem tem que morrer. Sem vergonha. Roubou, pegou a única ovelha do homem pobre e sacrificou. Tem que morrer. O senso de justiça de Davi foi severo. Mas o chão para ele caiu quando o profeta falou assim: esse homem é você. Porque ele era um rei, ele tinha tudo o que ele queria, e ele pegou a única mulher de um homem, adulterou com ela, ainda mandou matar o cara. Quando o pecado tocou a vida de Davi, ele estava no auge da sua vida. E no primeiro momento, no segundo, no terceiro, até no 10º momento, ele não percebeu o seu pecado. Porque uma das consequências do nosso pecado é a cegueira. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Hoje eu creio que a maioria aqui é discípulo aqui na igreja. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente está em pecado. A gente tem feito coisas que desagradam a Deus e a gente mesmo não percebe. É muito mais fácil a gente olhar para o pecado do irmão. O nosso senso de justiça para o nosso próximo é muito severo. A gente quer julgar todo mundo, a gente fala o que é o castigo que um outro merece, que o fulano merece, que o cicrano merece. O nosso senso de justiça para o outro é muito forte, mas nós esquecemos de olhar para nós mesmos. E interessante que quando Natã repreendeu Davi, e Deus falou que o pecado que ele fez oculto seria publicado para todo Israel, uma grande vergonha para um rei, mas Deus fez aquilo, não para envergonhar, não para derrubar Davi, mas para restaurar a vida dele. E da mesma forma, quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos aqui expostos à palavra de Deus, o nosso pecado, a nossa falha vem à tona. Talvez nós mesmos começamos a perceber, talvez Deus usa um líder para nos dar um toque, um pastor, e aí a nossa reação quanto a isso vai determinar o nosso futuro, o nosso êxito, o sucesso da nossa vida. Muitas pessoas reagem de forma mal. Muitas pessoas já se acham que estão num certo nível, já tem 20 anos de igreja,
já prega na igreja, já tem 200 células, mas não tem a humildade de reconhecer. E graças a Deus que Davi teve essa humildade, e ele escreveu esses salmos. E depois de tudo isso, a palavra do Senhor diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Foi através de Davi, da linhagem de Davi, que veio o Salvador, o Redentor do mundo, que é Jesus. Um homem com problemas, um homem com falhas, Davi, mas que por causa da atitude dele, humilde, de reconhecer o seu erro, e de se arrepender, e de mudar de atitude. Ele que talvez poderia ser lembrado apenas como um rei, ele é lembrado como o homem segundo o coração de Deus. E ele é lembrado até os dias de hoje, na época de Jesus. Jesus, o nosso Salvador, é conhecido como Filho de Davi. Isso nos traz uma realidade muito, muito grande, muito importante, porque Deus, Ele não olha só o seu hoje, Ele olha o seu futuro, Ele olha a sua descendência. E sua atitude hoje, relativo ao seu pecado, vai determinar a vida, o futuro da sua descendência. Como diz o pastor, Deus ele é um Deus de 3 gerações. Deus ele cuida, Ele tem um amor pela questão da genealogia. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida e nós não temos amor nem por nós mesmos. O pecado, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, qualquer pecado, por mais que seja o menor, ele está te levando para a morte. E se você ama a sua vida, você precisa abrir mão desse pecado. E a sua decisão hoje vai afetar no futuro do seu filho, do seu neto, do seu bisneto e de geração em geração. Talvez se Davi não tivesse se arrependido, se Davi tivesse se desviado, se Davi tivesse deixado o seu coração se endurecer a certo ponto dele não alcançar o arrependimento, eu não sei como que viria Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai arrumar uma outra forma. Mas o plano de Deus, ele foi concluído. O plano de Deus, ele foi realizado por meio de tantas pessoas falhas, mas pessoas que por mais que fossem falhas, pecadoras, elas disseram sim, elas aceitaram e viveram o propósito de Deus. Deus ele tem um propósito para a sua vida. Vamos repetir? Deus tem um propósito para a minha vida. Você não nasceu por acaso. Você não é fruto do acaso. Você não veio para a terra de qualquer jeito. Deus, por mais que você tenha nascido de uma família pobre, por mais que você tenha passado fome, por mais que você tenha sido preso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Davi era um simples cuidador de ovelhas, uma das atividades mais baixas daquela época. Mas enquanto ele estava cuidando das ovelhas e defendendo aquelas ovelhas, ele estava aprendendo e ele utilizou isso para derrubar o gigante. Ele utilizou esse pequeno princípio dele para aplicar no seu reinado em Israel. Deus tem me falado muito sobre a gente valorizar os pequenos começos. Muitas vezes na nossa vida a gente tem grandes planos, planos mirabolantes, a gente quer ser pai de multidões, mãe de multidões, avô de multidões, a gente quer ganhar o mundo. Mas a gente esquece dos pequenos princípios, do primeiro passo, da primeira atitude. Como diz o pastor, às vezes a gente fica só no campo das ideias. E se você quer ganhar o mundo, se você quer revolucionar a sociedade, você precisa primeiro mudar a sua vida. Mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua mentalidade. E Davi aqui, depois que ele foi confrontado pelo profeta, confrontado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos confronta. Em primeiro lugar, ele
reconheceu a necessidade de limpeza. Reconheceu o quê? A necessidade de limpeza. Versículo 2 e o versículo 7. Versículo 2 diz o seguinte: lava-me completamente da minha iniquidade. Versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Alguns estudiosos dizem que o tempo, desde o dia que Davi caiu, até o dia que Natã foi lá confrontar ele, passaram-se 1 ano. Então foi 1 ano que Davi ficou cego, pecando, dentro do pecado, achando que estava correto. Mas quando ele foi confrontado pela palavra de Deus, em primeiro lugar, ele reconheceu que ele era sujo. Ele reconheceu que ele precisava ser limpo. Ele reconheceu que precisava ser purificado. E se você quer estar no centro da vontade de Deus, se você quer que o propósito dele seja cumprido na sua vida, você precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de limpeza. Davi foi um homem que cresceu na presença de Deus, que desde criança era exemplo, mas ele não olhou e falou assim: não, mas eu nasci na igreja, como é que eu preciso de limpeza? Não, ele reconheceu que ele estava sujo, ele reconheceu o pecado dele e que ele precisava ser limpo, e é essa atitude que nós precisamos tomar. Em segundo lugar, ele reconheceu a necessidade não só de ser limpo, mas de ter um registro do pecado dele apagado, aniquilado. Versículo 1 e 9 diz o seguinte: compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Versículo 9: apaga todas as minhas iniquidades. Quando você reconhece o seu pecado, Deus ele tem disponível, não é uma borrachinha que vai lá e apaga. Agora na nossa época de escola, né, tinha uns meninos que escreviam tão forte que até furava o papel. Aí você apagava lá, estava escrito do mesmo jeito. Jesus, ele não só limpa, mas ele apaga o registro do seu pecado. Talvez você venha lembrar, talvez o inimigo tente colocar na sua cara o seu pecado, o seu passado, mas para quem realmente importa, que é Deus, o seu pecado já não existe. No dia que você levanta a sua mão, que você aceita Jesus, você é uma nova criatura. E você pode ter sido o homem mais terrível, o pior drogado, o pior homicida, que no dia que você levanta a sua mão, você está no mesmo nível de Paulo, de Pedro, de Mateus. Por quê? Porque a graça nos nivela. Você pode ter sido a pior mulher da face da terra, mas no simples ato de você aceitar Jesus, você é colocada no mesmo nível que Maria, que Madalena, do que as mulheres da Bíblia. Não, olha, o pecado, não. Minha realidade. Mas o que eu preciso fazer? Você precisa apenas aceitar essa realidade na sua vida. Os seus pecados serão apagados. Ah, mas o meu pecado é muito grave. Não quero saber. A palavra de Deus fala que Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Então por isso, quando o inimigo jogar na sua mente o seu pecado, te lembrar da sua derrota, do seu passado, você não precisa alimentar esse tipo de pensamento, porque o Criador dos céus e da terra, aquele que morreu na cruz para te salvar, Ele diz que você está limpo, que você está justificado, pronto! Não tem mais conversa. Então quando o inimigo tentar jogar na sua cara o seu pecado, o seu erro, você lembra para ele a cruz, que sai vazado. Porque o inimigo ele fica jogando verde para colher o maduro. Infelizmente, jogando verde ele tem derrubado muita gente. Mas na hora que ele vir querendo te acusar, você lembra dele a palavra que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Amém? Em terceiro lugar, ele reconheceu a necessidade de reconciliação. Versículo 5 fala: eu nasci
na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não apenas reconheceu o pecado do adultério, o pecado do homicídio, mas ele reconheceu a natureza pecaminosa dele. Todos nós, quando nascemos, nós viemos da linhagem, do DNA de Adão. O DNA da desobediência, o DNA do pecado, o DNA da mentira, o DNA da culpa. E é por isso que a gente não precisa ir muito longe. É só ligar a televisão, é só dar uma volta na rua, que a gente vê a situação deplorável da humanidade sem Deus. Mas, quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós temos um encontro com Jesus, nós devemos olhar para dentro de nós e reconhecer a nossa falha, a nossa natureza caída, o nosso mal. E depois disso a gente deve olhar para Deus, para Jesus, porque é dele que vem a nossa redenção. O homem, pecado, maldade. Infelizmente, por causa da desobediência de um só, o pecado entrou na vida de todos. Mas graças ao Senhor, por causa da obediência de um só, que é Jesus Cristo, a vida eterna está disponível para todos nós. Através do sacrifício dele, através de cada local que ele derramou as gotas do seu sangue, uma realidade, um desatar estava disponível para nós. E Deus, ele é tão maravilhoso, que além de nos dar a vida eterna ao lado dele, ele tem uma vida nova a começar daqui. Por isso que o Senhor Jesus, quando nos ensinou a orar, ele diz: venha a nós o vosso reino. Então chegou a hora de você viver aqui na terra os valores do reino de Deus. No reino de Deus não há doença, no reino de Deus não há tristeza, no reino de Deus há paz que excede todo entendimento. E no mundo nós temos aflições, mas quando nós temos Jesus verdadeiramente, nós temos esse bom ânimo, porque ele venceu por nós. E é por isso que a gente vê uns crentes com tanto problema e o cara está sempre com um sorriso no rosto. Fala assim: meu Deus, o que tem nesse rapaz? É Jesus. Enquanto alguns com tanto dinheiro, com tanta fama, estão até tirando a sua vida. É o que aconteceu essa semana, né? Como que um ator dos mais consagrados, vivendo num castelo, uma vida feliz, que tem tudo o que todos queriam ter, tira a sua vida. A falta de Jesus. Então talvez você está lá no seu barraquinho por enquanto, mas você é feliz. Você sabe que pode faltar um dia, você sabe que uma noite você pode chorar, mas no outro dia a alegria está lá na porta batendo. Deixa eu entrar. Amém? Todos os dias o nosso velho homem é um morto que tenta ressuscitar todos os dias. E é por isso que a gente deve estar sempre aos pés da cruz de Jesus. É por isso que uma vez por mês nós nos reunimos aqui para lembrar do sacrifício dele. É por isso que ele deixou esse legado para nós, a ceia do Senhor. Porque no nosso dia a dia, na nossa rotina, muitas vezes nós esquecemos de alguns valores, de alguns princípios tão importantes. E a gente precisa lembrar para esse velho homem que nós somos uma nova criatura. Porque muitas vezes alguns se esquecem, elas voltam para a prática do pecado. Então vocês que batizaram hoje, nunca se esqueçam, vocês são novas criaturas. Por mais que o pecado bata na porta, por mais que o inimigo se levante, lembre para ele que não foi um homem qualquer, não foi um inteligente qualquer, não foi um revolucionário qualquer, mas foi Jesus, o Filho de Deus, que garantiu a sua nova natureza. Amém? Para a gente encerrar, em quarto lugar, e primeiro, ele reconheceu a necessidade de ser limpo.
Depois, muito mais do que ser limpo, é ter o registro do pecado cancelado, anulado. E agora ele pede um novo coração. O versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. A palavra do Senhor diz que Ele vai tirar o nosso coração, que Ele tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração novo. Que Ele te transforma. Deus, Ele não pega, Ele não faz uma gambiarra, Ele não dá um jeitinho na vida do homem. Ele não pega um papel amassado e dá um jeitinho nele, dá uma passada assim, igual quando a gente estudava, aí a professora entregava um trabalho, você colocava no fundo da mochila e colocava os livros em cima. Aí no dia que a professora falou assim, entregar o trabalho, aí você pegava o trabalho. Já aconteceu isso com alguém? Quase todo mundo. Aí quando tinha um dia antes, você ia lá, pegava o ferro de passar da mãe, rapidinho, passava o papel. Alguém já fez isso também? Passar o papel? Aí a irmã passou já. Aí você pega e passa. Tá novo. Você entrega para o professor. Mas se você for ver, tá todo amarrotadinho. Todo avacalhadinho. Jesus, ele não pega um ferro de passar e dá um jeitinho na sua vida. Ele pega aquela folha. O que é isso aqui? Ele pega aquela folha e rasga, e anula, e cancela, e apaga, e joga fora. Ele pega uma folha nova, você é uma nova criatura. Você não tem amassadinho, você não tem tortinho. Jesus não pega uma borracha e tenta apagar e tenta dar um jeitinho, não. Ele pega você uma folha nova e entrega na sua vida. Toma, meu filho, a sua vida nova. O ex não sei o quê, agora já não é o ex não sei o quê. Agora você é uma nova criatura, está aqui a sua vida nova. A folha é branquinha, novinha. Você que batizou hoje, você é uma folha nova. Ah, mas eu já fui. Nossa, você não sabe o que eu fui. Eu não quero nem saber. Nem Deus quer saber. Porque Ele já nem lembra o que você foi. Então você é uma folha nova, branca, linda. E agora você escreve a sua vida a partir daqui. Na presença de Deus. Através da vida de Deus na sua vida. E o inimigo vai tentar te dar umas amassadas, mas você lembra que o amassadão original é Ele, que quem vai ser amassado no final é Ele, que quem é derrotado é Ele, quem já está condenado é Ele. Você não é condenado, você é filho de Deus, está salvo e é uma nova criatura e vai viver eternamente ao lado de Jesus. Amém? Para de ouvir Satanás, para de ouvir o seu eu, e dê mais ouvidos à voz do Senhor. Amém?